Hello everybody, how are you doing? Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que este é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Então esse é o nosso segundo bloco do nosso programa. Eu sou a professora Ana Cristina. Se vocês tiverem aula de língua de educação física com a professora Silvana, né? Agora vocês vão ter aula de língua inglesa. Então vamos lá, vamos começar? Não sei se vocês se lembram, mas o conteúdo que estamos estudando nesse bimestre é canções. Estamos trabalhando com canções, principalmente com letras de canções, certo? Então, as nossas habilidades de hoje são ler letras de canções utilizando diferentes estratégias de leitura, tais como skimming, scanning, identificação de palavras cognatas, uma coisa que a gente vem fazendo muito recorrentemente aqui, mas hoje não só isso, né? Hoje tem uma questão importante também, que é identificar o sentido das palavras, expressões, bem como das estruturas gramaticais presentes nas letras de música. E isso por quê? Isso porque as letras de músicas e os poemas, que são muito próximos, são muito parecidos, são letras, são textos, geralmente, em que você não vê muito fortemente o uso das palavras cognatas. Então, a gente tem que acionar os conhecimentos que a gente sabe em língua inglesa para conseguir entender também essas letras. Outra coisa muito importante, principalmente você que está pensando aí no Enem, ou está pensando em ir para a universidade por meio do Enem, poema e letra de música caiu nos últimos quatro Enems. Então, são textos que caem de forma muito recorrente. Então, precisa prestar muita atenção nas letras das músicas, nos poemas, para conseguir fazer uma boa leitura em relação a eles. Ok? So, let's go. A música de hoje, que a gente vai ver, é de um grupo chamado R.E.M., ou R.E.M., que se chama Everybody Hurts. Aqui você tem uma foto dessa banda, desse grupo, e foi uma... Bom, não sei, você sabe que banda é essa, você sabe que música é essa, senão vamos falar um pouquinho sobre eles. Deu um probleminha aqui no slide, não está passando, passou. Então, o que a gente precisa saber sobre essa banda? Eles se iniciaram na década de 1980, banda de rock estadunidense formada nos anos de 1980. Mas essa banda ela só veio fazer sucesso mesmo, de forma muito contundente, na década de 1990. Por quê? Porque elas são uma das pioneiras do rock alternativo. Então, esse rock alternativo, que é um rock também um pouco mais melódico, acaba fazendo sucesso mesmo nessa década de 1990, não que não faça hoje. Mas foi muito forte a presença desse tipo de música na década de 1990. Hoje a gente ainda tem a presença do rock alternativo, mas também misturando uma coisa meio indie, fazendo uma mistura também com pop, e é muito comum hoje no rock, né? Então, aqui, ó, teve seus maiores sucessos tocados na década de 1990, e Losing My Religion e Everybody Hurts, que é a música de hoje, são duas das mais famosas dessa banda, ok? Então, vamos lá. Mas uma questão muito importante. Nós vamos tentar responder uma pergunta relacionada à letra dessa questão. E a pergunta é o seguinte, é relacionado a tema. Então, veja bem, a canção Everybody Hurts tem como tema. Aí a gente vai ver as opções que a gente tem aqui. A dor de perder um grande amor, a superação dos problemas da vida, o medo de começar uma nova vida, a falta de fé que temos uns nos outros ou o receio de cometer erros na vida profissional. Então, qual que é o tema da música Everybody Hurts? E para você responder uma pergunta em relação ao tema, você tem que ter uma noção global do texto. Você tem que saber do que o texto está se tratando. Bom, como é uma música e vocês sabem que há várias estrofes, a gente não consegue fazer a leitura dela. A gente vai dela toda. Nós vamos fazer a leitura, então, da primeira estrofe, da primeira parte da música, para ver se a gente consegue captar o tema dela a partir daí, para a gente conseguir responder essa questão, ok? Vamos lá, então. Então, nós temos aqui a letra da canção. Bom, o que eu tenho dito sempre para vocês, inicialmente, é procurem as palavras cognatas presentes na letra, presentes no texto que a gente está lendo. Aqui você só tem long, tá vendo? Long é uma palavra cognata e só tem essa palavra cognata. So now what? E agora?
É o que eu disse para vocês. Nem sempre todos os textos trabalham com uma quantidade de palavra cognata que dê só para a gente trabalhar com as palavras cognatas. A gente precisa associar acionar os conhecimentos que a gente tem em relação à língua inglesa também para conseguir ler os textos em língua inglesa. Ok? Então, aqui, o que a gente tem? Long. Então, a gente sabe que long é longo. Longo, mas isso não vai bastar. Então, agora a gente vai atrás de pistas, de palavras que a gente já conhece, a gente vai atrás dos verbos para tentar entender melhor um pouco essa letra, ok? Então, se liga aqui comigo, de olho na letra da canção, vamos lá. Então, a primeira coisa é a gente identificar as possíveis palavras que nós já conhecemos. Aqui é a palavra day, que é uma palavra que você já deve conhecer, e quer dizer dia. É a palavra dia em língua inglesa, né? Day. How is your day? Como está o seu dia? How are you today? Today quer dizer hoje, então day é a palavra dia em língua inglesa. Uma outra palavra que vocês já devem conhecer é a palavra night. Vocês já ouviram, vocês já devem ter usado o cumprimento good night. Vocês já aprenderam isso. O que é good night? Boa noite. Não é isso? Quando você vai se despedir de uma pessoa, assim que você encontra à noite, assim de tardezinha, você usa essa expressão good night para se despedir da pessoa. Então, a palavra night quer dizer noite. Vamos lá, seguindo a palavra noite novamente, life, que quer dizer vida. Então, estamos trabalhando o quê? Verificando as palavras em língua inglesa que nós já conhecemos, que já deveríamos, inclusive, conhecer. A palavra everybody, que é uma palavra que eu uso muito, aqui eu falo hi everybody, oi everybody. O que eu estou dizendo com isso? Oi todo mundo, oi galera. Então, everybody quer dizer galera, pessoal, todo mundo, né? Então, ele está falando aqui, ó, everybody quer dizer todos, toda a galera, todo mundo. Seguindo, de novo aparece a palavra everybody aqui. Então, day, night, life, everybody são palavras que já devem fazer parte do nosso vocabulário enquanto estudantes de língua inglesa. Dia, noite, vida, everybody, tá vendo? Então, a gente já tem aqui a palavra long, que a gente já sabe, é uma palavra cognata, não precisa nem traduzir, né? Quer dizer longo, e aí algumas palavras que a gente precisa conhecer na língua inglesa aqui. Agora, passando disso, a gente procura o quê? Outras palavras, outras expressões que a gente pode conhecer também. When. O que quer dizer when? When quer dizer quando, e dá sempre uma noção de tempo. Ó. When your day is long. Ó. Quando o dia é o quê? Aqui é o verbo to be, tá vendo? Quando o dia, o seu dia está longo, o seu dia é longo, quer dizer, quando você se sente cansado, um dia longo, é isso que está dizendo aqui. Vamos ver se tem outra palavra? When, novamente aqui, que quer dizer quando, dando uma ideia sempre de tempo. Ó. A gente usa a palavra when para se referir a tempo, quando, né? Temos aqui don't. Don't é o não do presente simples. Você fala, I speak English, I don't speak English, quer dizer o quê? Eu não falo inglês. Então, don't quer dizer não em língua inglesa, certo? Então, a gente tem aqui quando e tem não. Não o quê? Vamos tentar descobrir. Então, não é o não do presente, como eu já disse para vocês. Bom, a gente descobriu, então, palavras que a gente conhece, verificamos que nós temos aqui a palavra quando, que quer dizer tempo, que faz parte das question words, fazem parte de palavras que formam questões interrogativas, fazem perguntas, e temos a palavra não. E agora vamos atrás dos verbos. Eu já apontei o verbo to be aqui, né? O verbo ser e estar. Então, o verbo ser e estar, quando ele é conjugado, ou ele significa que você é alguma coisa, ou que você está em algum estado, ou está em algum lugar. Essa é a noção do verbo to be que vocês precisam saber, inclusive. Aí, seguindo aqui, nós temos, ó, your, está contraído, tá vendo? Você é, you are, your. Aqui está contraído. O pronome, no caso you, com o verbo to be. Verbo to be, verbo to be. Outro verbo, o verbo deixar, let. Então, não deixa. Não deixa o quê? O verbo go é o verbo ir, deixar, ir. Verbo to be, ser e estar, que no caso é, né? Que você é, a conjugação do verbo to be, você é. Outro verbo, o verbo chorar, o verbo cry. Aqui no caso, esse verbo está, ele e o verbo hurts estão na terceira pessoa de singular. Isso aqui é presente, ó, todo mundo chora. Né? Então, assim, não é porque é plural, é porque é justamente o contrário, é porque é singular e a terceira pessoa de singular. Então, todo mundo chora, todo mundo se machuca. Ó, a gente já tem algumas boas pistas aqui, não é? Então, olha aqui, eu até expliquei, tá vendo? Presente simples,
O cry fica cries, porque é Y precedido de consoante, quando você tem o quê? Um verbo ligado à terceira pessoa do singular. Então, todo mundo, apesar de dar uma ideia de plural, todo mundo é uma palavra que está no singular. Então, você concorda com a palavra e não com a ideia de todo mundo, ok? Então, seguindo lá, vamos lá. Bom, agora acho que aqui ficou fácil, não ficou? Aqui o verbo had, que estava no passado, a gente já viu o passado, eu tinha me esquecido dele. Mas então nós temos isso aqui. Opa, deixa eu voltar. Então nós temos isso aqui e vamos tentar entender então essa canção agora a partir dessas palavras que nós destacamos. Então, olha, quando o seu dia é longo e a noite é alguma coisa, tá vendo? A noite é alguma coisa. Depois eu vou voltar aqui. Quando você tinha ou já teve desta vida, olha as pistas, a gente já consegue entender alguma coisa, tá vendo? O seu dia é longo, a noite é alguma coisa, pode ser uma noite solitária, vamos voltar. Quando você está, ou quando você é, e você já teve alguma coisa desta vida, tá vendo? Não deixe ir, porque todo mundo chora, todo mundo se machuca. Tá vendo como a gente já tem umas pistas boas, identificando essas palavras aqui? Mas agora vamos entender, vou traduzir ela para vocês como um todo, mas já dá para entender mais ou menos o que é, não é? Então, olha só, quando o seu dia é longo, ou quando o seu dia está longo, e à noite você se sente só, você está sozinho, quando você acha, você tem certeza que já teve tudo o suficiente dessa vida, bem, espere. Não se deixe ir, porque todo mundo chora e todo mundo se machuca às vezes. Bom, então, o que a música está falando para a gente aqui? Está falando dessa coisa que é a vida, da dificuldade que é viver. Mas o que ele pede? O que o eu poético? O eu poético é o que fala na canção, né? A gente chama de eu poético. O que o poético está falando para a gente? Calma, espera, porque todo mundo chora e todo mundo se machuca. É normal e faz parte do movimento da vida. Então, aquela pergunta que a gente fez no início da nossa aula, que é o tema da canção, então qual que é o tema da canção? A dor de perder um grande amor? Não necessariamente, né? Porque ele não está falando exatamente de uma perda amorosa. Ele está falando de dor da vida, provocada pela vida e circunstâncias da vida, né? Então, qual é a letra? A superação dos problemas da vida. Então, essa é a alternativa B. Então, e aí a gente encerra a nossa aula de hoje, uma aula curtinha, mas acho que já deu para entender alguma coisa, né? E fiquem ligados, porque amanhã nós vamos ter aula para os estudantes da terceira série do ensino médio e é aula de biologia e língua portuguesa. Não percam, don't miss it. See you, tchau, tchau.